Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio da quarta temporada do Abradilancast. Eu sou Viviane Massi, jornalista especializada em mercado farmacêutico, e hoje nós vamos conversar sobre como o comportamento do consumidor brasileiro está redefinindo o papel do canal Farma e conhecer algumas tendências de compra e consumo que são grandes oportunidades para o nosso mercado. Mas antes de seguir para o conteúdo, inscreva-se aqui no canal se você ainda não fez isso, é de graça, vale super a pena. Ative as notificações, você recebe um aviso no seu celular todas as vezes que a gente sobe um conteúdo novo por aqui. E siga também o perfil do Abradilancast no Spotify, todos os episódios estão disponíveis lá para você. A gente recebe no episódio de hoje Rafael Couto, que é especialista em comportamento de compra e consumo, shopper insights e estratégias entre indústria e varejo. Atua como conselheiro na construção e mensuração de planos estratégicos baseados em dados. Atualmente, Rafael é diretor comercial e de estratégia de consumo na Worldpanel by Numerator, onde atua há 9 anos. Rafael, seja muito bem-vindo ao Abradilancast. Obrigada pela sua presença. Obrigado, Vivi. Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. A gente estava conversando aqui antes que primeiro a gente olha para o consumidor, depois a gente define quais as estratégias. É isso mesmo? É isso mesmo. É uma mudança que já vem acontecendo há um tempo, né? Então, um tempo atrás era indústria, varejo, distribuidor, pensando e empurrando para o consumidor as coisas, né? Estratégias de preço, promoção, produto. Hoje já não é mais assim, nem pode ser, né? Um consumidor cada vez mais informado o que o consumidor quer, o que ele precisa. Aí sim eu sento como indústria, varejo, distribuidor e bola a estratégia e ofereço para o consumidor. Então é uma mudança forte, né? De estratégias comparado a anos ou décadas atrás, né? E a Worldpanel tem como função fazer esse estudo, avaliar esse comportamento e apresentar esses dados para o mercado. Quer dizer, é o que traz insights, que traz tendências para que as empresas possam tomar as suas decisões, definir suas estratégias. É isso que vocês fazem. Exatamente. Nós auditamos a ponta final, que é a casa do consumidor, né? Nós auditamos tanto o comportamento de compra e consumo, porque são dois mundos completamente diferentes, tanto dentro do lar como fora do lar. Então, tudo que o consumidor faz, que ele se comporta, percepções, barreiras, enfim. Então, a ponta final de tudo isso que é o consumidor, né? Quero entender melhor isso. Você disse que são duas dimensões diferentes, a compra e consumo. Uma coisa é a compra, né? Então, isso quer dizer, né, todo um universo, como o consumidor pensa e etc. Outra coisa é como ele vai consumir. E muitas vezes é normal você comprar algo, mas não é você que vai consumir. Né? Às vezes é alguém da sua casa, seu filho, como alguém as que mulheres mora... que compram nas farmácias para a família toda. Compra para ela, compra para o filho, para o marido, para a mãe, para o pai. Exatamente. Né? Então, uma coisa é a compra, outra coisa é o consumo. Consumo, né? E vocês acompanham as duas dimensões. As duas dimensões, tanto fora do lar como dentro do lar, que é também outras duas dimensões. Entendi. Né? Como você sabe, a gente está gravando essa temporada durante o Abradilan Conexão Farma 2026, 20 edições já do Conexão Farma. E o Rafael trouxe esse conteúdo, palestrou sobre esse conteúdo numa arena. E você trouxe duas reflexões, Rafael, na sua apresentação, e eu vou dizer quais são elas e gostaria que você comentasse. A primeira delas, você diz na sua apresentação que a farmácia deixou de ser canal de emergência e virou canal de conveniência estratégica e abastecimento complementar. Vamos falar dessa primeiro, depois eu falo da segunda reflexão. Detalhe um pouco mais para a gente esse pensamento. Claro. Bom, farmácia sempre foi por anos o canal dos doentes, né, por causa de OTC, enfim, ou higiene e beleza, né? Já faz algum tempo que a farmácia vem se transformando, né? Hoje a farmácia é quase uma mini conveniência, dependendo da região, né? E às vezes você vai na mesma esquina, são 4 varejistas diferentes de farmácia, né? Hoje com tudo já quase, né? Sim. Antes muito concentrado em remédios, né? Higiene e beleza, ou alguns alimentos e bebidas muito mais focado em saudabilidade. Sim. Hoje você já encontra de tudo, né? Existem farmácias que já oferecem até pet food. Verdade. Né? Não são todas, mas algumas grandes já oferecem até pet food. Então, e deixando só de lá, não ainda muito focado em saudabilidade e tudo mais, mas você não encontra só isso lá hoje em dia, né? Então, por isso que é uma questão de conveniência, claro, né? Mas é uma conveniência hoje que a farmácia não era anos atrás, né? E até abastecimento, né? Como já tem mais categorias, a gente vê cada vez mais a farmácia se apropriando de categorias ou produtos do varejo alimentar.
Sim, Claro, verdade. com o seu, né, propósito de valor e etc, enfim. Mas com mais categorias e provando o valor para o consumidor, o que acontece? O consumidor compra mais na farmácia. Ele acaba tendo uma missão de compra maior na farmácia, né? Então, inclusive na minha apresentação eu menciono que uma missão de abastecimento, que é grande, muitas categorias, ainda é pequena na farmácia. Representa 3% só. Mas mais que duplicou de tamanho no último ano, né? Então é isso, hoje é uma conveniência, estratégia, porque oferece muito mais produtos, mas conforme também vai oferecendo mais produtos, e óbvio, né, ofertando um valor para o consumidor, ele vai comprando cada vez mais categorias, deixando só de fazer aquela missãozinha de urgência, né? Preciso de um remédio para gripe, vou lá na farmácia. Isso já não E eu funciona gosto, mais, né? toda vez que alguém me traz isso, eu gosto de complementar sempre mencionando uma pesquisa da Close-Up que diz que quanto maior é o número de SKUs são os itens que uma farmácia vende, quanto maior o número de SKUs, maior é o faturamento. É isso Porque aí. quanto mais produtos essa farmácia consegue oferecer, maior é a possibilidade de o cliente colocar mais produtos dentro da cesta. É exatamente, a jornada Certo? do consumidor, né? Muitas vezes ele tem um carrinho ali, está na farmácia. Eu tenho que comprar um produto, que normalmente eu compro em outro canal, mas está aqui na minha frente. Talvez na farmácia seja mais caro, mas eu Mas já ele estou não aqui. lembra o preço também. Às vezes a Não gente não lembra, lembra o não preço da lembra, também conveniência. A não. gente lembra o preço do medicamento que a gente toma todo mês. Exatamente, né? Do Porque a produto gente que é tem contínuo. a moeda de troca, né? Tempo, energia e dinheiro. Essas são as 3 moedas de trocas do consumidor. Estou lá na frente, já estou aqui, do lado da minha casa, Eu não vou sair procurando tempo e energia. isso. Não vou em outro Verdade. canal, talvez, para pagar mais Com barato. certeza. Né? Ainda correndo o risco de nem encontrar. Exatamente, Né? exatamente. E aí tem uma outra reflexão também que você faz, que é a seguinte. A farmácia está migrando do canal funcional para o canal de protagonismo na jornada do shopper. Eu queria entender o termo canal funcional para o canal de protagonismo. Eu acho que eu faço uma ideia, mas eu queria te ouvir sobre isso. Claro, o canal funcional, assim, a farmácia até então tinha um bem específico, né? Eu vou na farmácia para comprar remédio, por exemplo. Eu vou na farmácia para comprar algum produto de higiene e beleza. Ponto. Era muito específico, né? Hoje já não, já é um canal integrado na jornada do consumidor, né? O consumidor já está entendendo que a farmácia não é mais assim. E eu posso encaixar a farmácia na jornada de outras categorias, né? Então, por isso que ele é um canal muito mais estratégico. Tem, inclusive, um dado na minha apresentação que mostra que todos os canais estão perdendo lealdade, né? O quanto eu, como consumidor, gasto naquele canal versus outros canais. Farmácia é o único que não perde. É o único que consegue reter um pouco mais o gasto do consumidor. Isso tem a ver com a afirmação de que o consumidor está buscando a farmácia para missões de compras diferentes. Exatamente. Tem a ver com essa não afirmação. Não é só mais de urgência, não é mais só meio da noite, tô com dor de cabeça, gripado, vou lá comprar alguma coisinha rapidinho. Não é mais assim a farmácia, né? É. Tem uma observação, uma informação na sua apresentação que diz que o abastecimento dos lares brasileiros, esse abastecimento está acontecendo mais vezes, porém com redução do carrinho. Eu não sei se eu entendi corretamente, se eu entendi, eu queria entender por que esse comportamento e se ele também é observado na farmácia. Uhum. Bom, esse movimento de fragmentação das compras não é uma coisa nova, assim, do ano passado, já acontece há alguns anos, diria que 3 anos, por aí, tá? Tá. A pandemia ensinou algumas coisas para o consumidor, né? Uma delas foi fragmentar as compras ao longo do mês. Isso permite que eu controle melhor o meu budget, o meu orçamento, né? Por isso que as compras de abastecimento, que normalmente são no começo do mês, né, quando o pessoal recebe o salário e tudo mais, faz aquela compra grande, aquele carrinho no começo do mês, é uma compra que existe ainda, é muito forte, mas ela está um pouco menor, porque eu não gasto tanto no começo do mês para fragmentar ao longo do mês. Isso permite um controle melhor do meu orçamento, do meu budget, né? Principalmente em momentos de incerteza econômica, política, o que quer que seja, e o consumidor entende que, opa, preciso ser cauteloso, não é que eu tenho que deixar de gastar, preciso ser mais cauteloso, ele fragmenta mais as suas compras, né? É normal que isso aconteça. Quando ele faz essa fragmentação de compras, isso significa o quê? Eu vou mais vezes ao ponto de venda, mas a cada vez que eu vou ao ponto de venda, eu compro menos unidades. No final das contas, no final do mês, ele comprou a mesma coisa. Ele só fragmentou mais. Você sabe que... Vou trazer uma provocação, tá? Claro. Aqui. Eu aprendi um pouco com os meus pais que o bom é a gente fazer a lista de compras
ir ao mercado uma vez ao mês, comprar o que está na lista e não voltar. Isso faz com que a gente compre apenas o que a gente realmente necessita e não ir com fome ao mercado. Uhum. Só que eu não faço isso. Claro que não, ninguém faz. Eu não sigo o exemplo dos meus pais. Ninguém faz. Eu vou ao mercado 1, 2, até 3 vezes na semana. Juro para você. Isso não me faz gastar mais? O que a gente vê do consumidor é, primeiro, que você não gasta tanto logo na primeira compra, aquela grande, você fragmenta. Isso permite você ter mais controle e etc, enfim. Só que, o que acontece? Esse cenário de fragmentação significa que o consumidor está indo mais canais de compra diferentes. Tem muito a ver com a lealdade que eu acabei de falar. Eu fragmento mais minhas compras e deixo menos gasto em cada canal. Porque o consumidor ele busca em cada canal alguma coisa. Ele busca o melhor preço nesse canal, ele sabe que aquela categoria vai estar em promoção, o preço naquele canal. Ele sabe que aquela categoria, naquele canal, vai ser melhor comprar lá. Né? Então, conscientemente ou inconscientemente, todo consumidor já tem meio que isso mapeado. Né? Claro, é uma regra 100%? Claro que não, depende da sua regra, da sua situação financeira, social, etc. Né? Mas, de forma geral, o que a gente vê em termos de volume, tá? Porque eu não falo em termos de valor por causa de inflação, etc. Mas em termos de volume, a gente tem um consumidor que a gente chama consumidor net zero. Já faz uns 2 anos isso. Net zero. Net zero, o que é isso? É o consumidor que, em termos de volume, ele está estável. Nem para baixo e nem para mais. Faz 2 anos, mais ou menos, que ele cresce 1%, 2%. Mas esse comportamento também vale para o farma? Aí que é a diferença. Porque o farma, como ele vem se apropriando mais das categorias do varejo alimentar e vem se transformando, o consumidor tem chegando a farma de outra forma. Então a gente vê, é o que eu falei, a lealdade do farma está aumentando. Se a lealdade do farma está aumentando, alguém tem que cair. Né? Então o consumidor ele vem gastando mais, o bolso dele pode estar net zero em termos de volume, mas no farma, por toda essa transformação, vem tendo impacto positivo. Porque ele deixou de comprar no mercado para comprar na farmácia. Exatamente. Então, para ele, ficou a mesma coisa. Ficou a mesma mas coisa. para a farmácia pra é farmácia ótimo. É maravilhoso. É maravilhoso, entendi. Exatamente. Rafael, eu queria falar um pouquinho sobre o e-commerce. Quase metade dos domicílios no Brasil compram online, segundo dados da própria Worldpanel. Mas somente as grandes e médias redes, e aí eu estou falando hoje do nosso mercado especificamente, somente as grandes e médias redes têm foco no comércio eletrônico. A gente tem, no Farma, a gente tem independentes, associativismo, médias redes e grandes redes, né? Médias redes próprias e grandes redes. A gente não vê o independente trabalhando o e-commerce. O máximo que ele faz é venda por WhatsApp, pelo telefone. É o que ele faz de digital. Quem não tiver e-commerce vai perder competitividade, na sua opinião? Eu estou te perguntando isso porque se o independente não tem, a coisa para o lado dele fica muito ruim se ele continuar sem investir em e-commerce? Perde competitividade não só por uma questão de vendas, mas por uma questão de própria imagem, né? Hoje você não está no e-commerce, não se conectar com o consumidor, né? Hoje é um consumidor super informado, exemplo, né? É a mesma coisa se ele tiver num marketplace, por exemplo? Conta se ele entrar num marketplace da vida, porque tem alguns marketplaces focados apenas em farmácia. Sim. Já é alguma coisa, é melhor do que nada. Só de ter o WhatsApp já é imenso. Todas têm WhatsApp, todas têm. Porque o WhatsApp é uma questão muito até particular do Brasil. O WhatsApp é imenso. Muito. É brutal a aqui. gente usa mais o WhatsApp que os Estados Unidos. Muito mais, mas muito mais. E muito interessante isso. É muito mais, porque o WhatsApp todo mundo tem, é fácil usar. E para quem não tem uma estrutura operacional financeira de trabalhar com aplicativo de entrega ou ter um website próprio, o WhatsApp é o e-commerce. Tanto, o WhatsApp é o e-commerce do farmácia independente, do pequenos varejistas, lojistas, tem uma concentração muito forte no Nordeste. Tem o Business, inclusive, o WhatsApp Business, que já traz algumas ferramentas, exatamente, algumas funcionalidades para venda. A própria Meta vem trabalhando isso, né? Verdade. Como o WhatsApp deixar de ser só um canal de comunicação, isso é uma plataforma de venda mesmo, né? Então, é muito fácil utilizar. Então, quem não tem, já ter o WhatsApp é muito importante. Claro que dá para ir além. Sempre dar, né? Porque hoje o consumidor ele é multimeios, né? Você vai no celular do consumidor, ele vai ter WhatsApp, ele vai ter inúmeros aplicativos, vai ter aplicativo de tal varejista, aplicativo de entrega, ele é multimeios o consumidor, mas o WhatsApp ele já é muito forte, tanto que de toda a penetração que o e-commerce tem, hoje quase 50% dos domicílios no Brasil compram qualquer coisa no e-commerce, né? E qualquer coisa que eu não menciono é FMCG, Fast Moving Consumer Goods.
alimentos, bebidas, higiene e beleza, né? Porque se eu for adicionar eletrônicos e roupas, esse número ainda aumenta mais ainda, né? Dessa penetração de quase 50%, 12% de penetração, 12% dos domicílios no Brasil compram exclusivamente, somente no WhatsApp. Nossa. Só. Então o WhatsApp ele é extremamente importante, principalmente no Nordeste, que a gente vê uma concentração muito grande de pequenos varejistas e lojistas, que é o e-commerce dele. Claro que para quem tem só o WhatsApp, tem uma oportunidade grande de desenvolver relacionamento através de outras ferramentas, né? Acho que hoje é todo um ecossistema para o consumidor, né? Ele tem multimeios no celular dele e ele vai sempre buscar o que oferecer melhor. Ali no WhatsApp tem um preço melhor que no aplicativo, mas no aplicativo lá tem um produto que não tem no WhatsApp, no website, né? Ele vai buscar isso, né? Então, o WhatsApp já é imenso, tem que ter, mas é o básico, né? Acho que todo varejista, mesmo pequeno, tem a oportunidade de, e aí? Como é que eu trabalho? Eu faço um website, eu trabalho com algum parceiro, e aplicativo de entrega? Funciona aqui para mim? Então, minha opinião é essa, acho que dá para ir além, mas só de ter o WhatsApp é imenso. Tem muito varejista de farma fazendo parceria com o iFood, por exemplo. Exatamente, exatamente. Para justamente conseguir ampliar isso. É o que a gente fala, é ampliar pontos de contato com o consumidor. Vence aquele que tiver mais pontos de contato. Exatamente, seja online, seja físico. Mas e no ponto de contato físico? O que o consumidor espera no ponto de contato físico, do ponto de vista da comunicação, por exemplo? Acho que a primeira coisa que a gente, nos últimos anos, nos ensinou, né, é que o físico ele não vai morrer. Pelo contrário, né, ele segue sendo muito importante, né? Nós temos varejistas aí apostando, abrindo lojas ainda, enfim, né? O físico... O foco é a experiência. Se o consumidor vai no físico, ele precisa ter uma experiência, assim, um atendimento fenomenal, ágil, aquela prateleira linda, organizada, uma promoção diferente, que talvez não vai encontrar no online, né? Algum produto, algum pack diferente. Algum diferencial para ter no físico é importante para ele. Esse é o grande ponto, né? Ele tem que ter uma distinção clara do online. Acho que são dois mundos que hoje em dia não dá mais para ter a mesma estratégia, né? Principalmente anos atrás, que muitos varejistas e indústrias, a estratégia para o online era um puxadinho do offline, né? Eu pego minha estratégia do físico e vejo que eu consigo remanejar para o online. Hoje já não dá mais para ser assim. Qual que é a sua estratégia para o online? Qual que é para o físico, né? Pode ser promoções diferentes. É como se fossem negócios diferentes. Para a indústria e varejo, mas para o consumidor... tem que ser a mesma coisa. Tem que ter uma integração aí. Tem que ter uma mesma linguagem. Tem que ter uma mesma linguagem. Pode ser algumas diferenças ali, mas para o consumidor, não existe mais para o consumidor. Ele vai num varejista... Né? Eu trabalhei num varejista há muitos anos atrás e era muito engraçado porque a gente ia na loja, um consumidor, né, chegava na loja e falava, vi uma televisão lá no site, eu quero comprar aqui. A resposta era, não. Aqui não, vai no site. Aquilo gerava uma frustração muito grande. Hoje, para o consumidor, é a mesma coisa. O conceito omnichannel. Conceito omnichannel. Vem sendo falado já há alguns anos. Exatamente. Você disse que, na sua apresentação, que o ticket médio do e-commerce costuma ser 20% mais alto do que na loja, porque os consumidores compram mais produtos premium nesse ambiente. É isso mesmo? O que a gente vê já faz alguns anos é que o shopper do e-commerce ele é mais valioso. Não existe hoje um shopper, um consumidor exclusivo do e-commerce. Isso não existe no Brasil ainda. Ele só compra no e-commerce. O que nós temos são mixadores, compra online, compra offline, e tem os exclusivos offline, né? Ok. O que a gente vê é que esse consumidor que mixa, né, online e offline, ele é mais valioso, ele gasta mais nas suas compras do que o consumidor exclusivo offline. Alguns motivos. Tem uma questão demográfica, claro, porque a gente vê uma concentração de classes mais altas no e-commerce, né? Então, óbvio, tem que ser dito isso. Mas no e-commerce ele tem um acesso... Ele descobre as coisas de forma muito mais fácil. Essa é a grande verdade, né? E é ali que o premium brilha. E tem muito o gatilho da urgência, eu acho. Exatamente, é muito fácil. Tem internet, um premium ali. Às vezes você vai no físico, você pensa, e, não sei. Mas no online, é um clique, né? Então, é fácil para o consumidor descobrir coisas, né, produtos no mundo online, né? E ali premium brilha, porque consegue se destacar, chamar muita atenção. Tem aquela máxima, né, do varejo físico, que a gôndola não é elástica. Não dá para colocar 1 milhão de produtos. No online... No online é infinita. É infinito. É a gôndola infinita. É infinito. E ali você pode colocar 1 milhão de produtos premium ali.
né? Coisa que no varejo físico não é assim, né? Tem duas tendências que estão beneficiando muito a farmácia. Uma delas é a longevidade, né, o aumento da expectativa de vida. Então, tem mais pessoas com mais de 80 anos vivendo e consumindo na farmácia. Queria te ouvir sobre isso. E tem uma coisa que você trouxe na sua apresentação, que é uma tendência de menos filhos, e de fato as pessoas estão tendo menos filhos, porém, mais investimento por criança. Sabe, lembra daquele ditado que a gente falava assim, onde comem 2, comem 3, onde comem 3, comem 5? Acho que não funciona mais para essa realidade. Onde come um e come muito bem agora. Pois é, esse ditado ficou lá atrás. Não serve mais para o que a gente vê de cenário de consumo hoje em dia. Exatamente. Bom, primeiro, público sênior, né? É um público que, de forma geral, tem mais tempo, tem mais dinheiro, né? E busca uma experiência que casa muito com a farmácia, que é agilidade, é atendimento, né? Você entra na farmácia, já vem um atendente ali, super simples, você precisa de ajuda e tudo mais e tal, diferente de um varejista, uma loja imensa ali, né? Então, é um canal que oferta para esse público sênior, que tem mais tempo, dinheiro e tudo mais, uma experiência do qual eles precisam, né? Agilidade, é mais simples, né? Simples no bom sentido, né? Atendimento diferenciado, né? Então a farmácia casa muito com esse público, né? Produtos premium, por exemplo, a farmácia oferece bastante também, dependendo da rede varejista, da localização também, né? Esse público sênior, ele sempre foi muito concentrado também, trazendo um parênteses para o varejo alimentar, para os hipermercados, por exemplo. Porque o hipermercado sempre teve uma concentração em produto mais premium, melhor atendimento, mais variedade de produto, né? Então sempre teve uma concentração de público sênior no hipermercado, mesmo o hipermercado sendo um pouco mais caro versus principalmente o atacarejo, né? Mas para um público sênior, eu tenho dinheiro, claro, mas eu quero atendimento, eu quero um suporte, enfim. Então farmácia casa muito nessa jornada de compra e consumo desse público mais sênior, né? E criança, sim, a gente vê, né? Então, cada vez mais lares ou casais com um filho, né? A gente sabe, né? Muitas pesquisas já mostram que crianças mexem em ponteiro de compra e consumo, né? Lares com criança. Né? Você está com uma criança na loja, ali, a chance de você gastar mais é imensa. Sim, né? Com certeza. É gigantesca ali, né? E a gente vê que apesar de eu não tenho um filho, mas eu tenho 2 filhos, eu não tenho mais 2 ou 3 filhos, mas eu tenho um filho, a gente vê o gasto aumentando, né? Muito porque é um filho único. Vou comprar mais. Então, né? Isso significa, por exemplo, que a farmácia precisa estar muito atenta ao sortimento de produtos que ela oferece para o idoso e sortimento da categoria infantil. Eu até fui pesquisar, eu achei um dado com a Close-Up, que é um instituto que audita exclusivamente o farma. Sim. E a Close-Up trouxe para mim a informação, o dado de que a categoria infantil cresceu 3,2% em 2025. Eu não sei nem se isso é muito, pouco. Não sei se vocês na World Panel acompanham o crescimento da categoria infantil. Se a gente pegar, né, a categoria crescendo 3% em 2025, a inflação foi 4,2%. Então, e o que isso é bom? Isso significa que houve um crescimento abaixo da inflação. Então, não vamos dizer que não é um crescimento mesmo, né? Porque tão expressivo. Tão expressivo porque acompanhou o aumento dos preços, Entendi. né? Claro que isso provavelmente é uma cesta como um todo, né? Aí muda de categoria para categoria, né? A gente viu, por exemplo, nos nossos dados que sabonete infantil já cresce, né? Já tem um crescimento maior, né? Principalmente sabonetes mais premium, etc. Enfim, né? Dependendo da configuração da cesta, né? Fórmulas infantis, por exemplo, né? Também cresce, né? Então tem categorias específicas, né, dentro da cesta de infantil que puxam o crescimento. É aí que a farmácia tem que ficar ligada. Tem que ficar ligada. Né? Tá, beleza. Queria falar um pouquinho agora do mercado de canetas emagrecedoras. A gente já falou sobre isso aqui em outros episódios. Esse mercado, ele movimentou, segundo a Close-Up, 11,9 bilhões de reais em 2025. Entre agosto de 2024 e agosto de 2025, o crescimento da categoria obesidade / diabetes
foi de 41,6%. Olha só que dado altíssimo. Exato. Com faturamento de 13,2 bilhões e 160 milhões em unidades vendidas. Apenas a semaglutida, só a título de curiosidade, movimentou 7,1 bilhões no período. E entre os produtos mais vendidos estão o Wegovy, Forxiga, Ozempic e, mais recentemente, o Mounjaro. Na sua apresentação, Rafael, você trouxe o dado de que 4% dos brasileiros usam ou já usaram canetas emagrecedoras. Queria que você comentasse para a gente o potencial desse mercado para as farmácias e se esse mercado muda o papel do farma. Bom, primeiro, acho que esse dado de 4%, até com muitos dos nossos clientes da World Panel, é surpresa, assim, né? Porque todo mundo fala em caneta emagrecedora, né? Mas é um nicho ainda, né? Até pelo próprio valor que isso tem, né? Você só encontra em farmácia, com prescrição ainda, seguindo o modelo correto. Sim. Né? Uhum. É um nicho ainda, né? Só 4%. O Brasil ainda, muitas pessoas conhecem, sabe o que é. Esse número chega a quase 80%, né? Se você já ouviu falar. Tem falado muito disso. Então, tem acho que conhecimento a muito mídia, forte, né? O jornalismo em si tem noticiado até casos de falsificação. Exatamente. Já teve mulher que morreu fazendo uso de caneta falsa. Então, eu acho que a mídia tem contribuído muito para disseminar. Exatamente. Então, é um tema super conhecido. Hoje, 80 e poucos, 85% dos brasileiros, se não me engano, sabem o que é a caneta emagrecedora. Esse é um número muito alto em Latam, tá? Quando pega os países Latam. Mas somente 4% de fato ou já utilizaram ou utilizam. Então é um nicho ainda por diferentes razões. Estamos perto de patentes caírem. Uhum. Dia 20 de março, patentes caem. A semaglutida cai agora em março, inclusive. Exatamente. Isso abre, né, quando patentes caem, a competitividade vem, né, a disseminação acontece, preço literalmente cai. Amplia acesso. Exatamente, amplia acesso. Então esse número tende a aumentar. Certamente, né? Então esse é um ponto. O ponto é que sim, a caneta ela muda o consumo das pessoas, né? Pelos nossos dados a gente compara, né, o grupo, esses 4% versus quem não usa. E as movimentações das diferentes cestas, né? A gente vê cesta de commodities, mercearia doce retraindo para essas pessoas, porque a saciedade já não é mais gerado pelo consumo de alimentos, e sim por uma injeção, né? Até saiu uma entrevista super recente do Açaí, né, que os commodities vêm impactada pela caneta, né? O próprio CEO do Açaí comentou, né, que o arroz já está caindo mais de 30% na rede. Olha. E um dos motivos que ele traz é canetas. Porque as pessoas estão comendo menos. Estão comendo menos, é claro, né? Então, assim, é uma coisa que ainda vai continuar mudando o hábito de consumo. Como que pode um detalhe, né? Um comportamento influencia toda uma cadeia. Toda uma cadeia. Toda uma cadeia. Consumo, produção. Seja uma cadeia para retração, porque eu não gasto mais com arroz agora, com não sei o que lá. Mas já que eu não estou gastando com isso, para onde eu vou? Para onde esse dinheiro vai? Vai para outras categorias ou supérfluas, ou que não tem necessariamente a ver com consumo de alimento ou bebida, vai para higiene e beleza, ou para viagem, né, para qualquer outro lugar. Então, assim, como tudo na vida, né, alguém perde, alguém ganha. Né? É isso que as canetas fazem, elas mexem no bolso não só na questão do bem-estar, emagrecimento, uma questão física da pessoa, mas mexe na direção do dinheiro que a pessoa tem. Esse é o que a caneta faz, não é só emagrecimento. É orçamento que ela mexe. Né? Outros produtos certamente estão ganhando com isso. A gente fez um outro podcast aqui, a gente conversou sobre isso. A pessoa faz o investimento no tratamento com a caneta, que é um investimento alto, porque até então ela tem um determinado hábito alimentar. Ela vai para a caneta, faz o tratamento. Para ela não engordar novamente, ou não ganhar peso novamente, ela tem que mudar. E ela começa a consumir outros produtos que até então, suplemento, que até então ela não consumia. Exatamente. É mais ou menos isso que você está falando. Exatamente, né? Porque a caneta, quando ela para, o ideal é que isso te fez mudar um comportamento. Porque se você voltar ao que era antes, não adiantou nada, você perdeu inclusive ou você o investimento continua que fez. usando a caneta eternamente. Né? Para compensar, né? E é um caso que acontece muito. Depois da caneta, as pessoas voltam. Porque mudou naquele período, saiu da caneta, volta. É porque mudar hábito é muito difícil. É muito difícil mudar hábito, né? Qualquer hábito é difícil mudar. É muito difícil. Né? Mas, enfim, caneta veio aí, né? E a farmácia é o player que está mudando isso. Porque é onde vende,
né, as canetas. Então, é outro motivo Então, que tem no farmácia que ter vem caneta. Não, Tem que não, ter. tem que estar pronto para Tem, atender que- esse tem que público. pronto, só não somente com a caneta, Mas com o que vem junto com a com o que caneta. vem junto com a caneta. Porque o Entendi. consumidor ele está direcionando o gasto. Se eu não estou mais comprando arroz, ou muito menos, eu Tô vou gastar em comprando outro outra lugar. coisa. E o que esses consumidores estão comprando caneta estão investindo? Quais outras categorias? Como farmácia? Opa, deixa eu trabalhar essas categorias então. Né? É uma mudança de sortimento, Por isso que de é tão estratégia. importante os empresários acompanharem as tendências, consumirem conteúdo, buscarem informação. Exatamente. Não adianta dizer, eu não tenho tempo para ir a um evento, eu não tenho tempo para assistir uma palestra, eu não tenho tempo para ver um conteúdo na internet. Exatamente. Se você não tem tempo para aprender, infelizmente você vai ficar para trás. Exatamente. Né? Você pode até, nesse caso, sendo muito prático, você pode até estar ganhando com as canetas. Você sendo um varejista. Mas até quando? Até Até Por quando? quanto tempo? Quanto, né? Mas se você não trabalhar o que também traz junto com a caneta, você tem um custo de oportunidade perdida. Você Legal. poderia estar ganhando ainda mais. Legal, muito bom Esse é o isso. ponto, né? E aí, aproveitando esse gancho do custo de... Como é que você falou? Custo de oportunidade perdida. Custo de oportunidade perdida. Você menciona que os brasileiros utilizam 6 categorias de higiene e beleza por semana. E diz também que as farmácias precisam vender soluções e não categorias. Eu queria entender com você, te pedir para exemplificar, por exemplo, Um exemplo bem prático. afirmação. Se você for numa farmácia, ou até um varejista alimentar, mas farmácia é mais comum, e muitas vezes você encontra, às vezes na ponta da gôndola, tem uma placa, rotina da beleza noturna. Aquilo é um chamariz para o consumidor. Né? Eu não estou vendendo ali tem várias categorias, vários produtos, mas eu não estou vendendo a categoria. Eu estou vendendo uma rotina. Eu gosto. Que eu passo umas coisas. Tá tudo lá. Imagina, você vai na Isso é ponta, você legal. vai na ponta de gôndola ou na prateleira e tem lá Entendi. rotina da beleza noturna, rotina do autocuidado noturno. Tem todos os produtos para essa rotina. Aquilo conquista o consumidor. Eu não estou vendendo um produto. Mas aí, no né? ponto de venda, esses produtos da rotina estão todos juntos. Todos juntos. Acaba sendo um gerenciamento por categorias. Exatamente. Só que por solução e não por Por categoria solução, em si. exatamente. É por solução, por jornada do consumo. Né? É a rotina da beleza noturna, né? A rotina da beleza da manhã, enfim, né? Tem vários nomes que você pode inventar aí, mas você vende uma jornada para ele, você vende uma rotina para ele, você facilita a experiência dele. Isso tende a aumentar o ticket, por exemplo. Né? Aquilo conquista, é uma experiência. Né? Às vezes o consumidor fala, só vou comprar um cremezinho na farmácia ali. Chega lá aquela rotina do autocuidado noturno e fala, nossa, deixa eu já comprar mais isso. A pessoa, é quase uma sedução. Exatamente. Deixa eu comprar mais isso, deixa eu comprar mais isso, e aquilo conquista. É isso. Né? Isso é varejo. Isso é varejo, né? É focar no consumidor, focar na experiência, na solução e não produto. Tá aqui o produto custa tanto. E é legal quando a gente olha propagandas antigas, que a gente vê falando do sabão em pó especificamente, que vem falando do produto, a gente não vê mais isso. Não existe mais tem que isso. mudar, tem que mudar. Rafael, 55% dos consumidores adotam prática e estilo de vida mais saudáveis e 47% se preocupam com o consumo de açúcar, ou seja, não querem consumir tanto ou não querem consumir nenhum açúcar. Esses dados sinalizam também um mercado potencial para a farmácia? Demais. Farmácia, historicamente, sempre nos produtos de bebida, os alimentos, sempre foi mais conhecida por... Ali você vai encontrar mais saudável, sem açúcar, mas ainda um pouco mais limitado. Hoje já não tanto, Deixa né? eu te interromper, só abrindo um parênteses, tem uma rede no Farma que ela não vende, por exemplo, refrigerante. Não, porque como ela tem o propósito de disseminar a saúde, ela faz uma seleção muito criteriosa dos produtos que ela coloca na conveniência. Sim, claro. Não tem produtos assim com açúcar. Sim, sim. Porque a jornada do farma já sempre foi assim, só tem se intensificado, né? Primeiro ponto, as pessoas estão, né, se preocupando cada vez mais com saudabilidade, né? Inclusive jovens, a gente vê inclusive a redução de, né, alcoólico. Né? A gente vê o crescimento de, né, cerveja sem álcool, bebida sem álcool, etc. Né? Isso é um jogaço para a farmácia também. Né? Pessoas cada vez se preocupando mais em atividades, né? Então a gente vê cada vez mais influencers fitness. Né? Isso surge todo dia no Instagram. É impressionante, assim. Né? Isso casa com açúcar também. Né? As pessoas cada vez buscando opções sem açúcar ou açúcar reduzido ou que seja outra variante não tão prejudicial.
né? E aí que farmácia se encaixa com tudo. Sempre trabalhou um pouco mais isso, né, de forma geral, mas tem que aproveitar essa onda, né? Isso pode se encaixar, por exemplo, né, com as canetas, que é um sortimento além das canetas, né? Eu abraço o consumidor nessa perspectiva de saudabilidade. Então, é isso, né? Uma farmácia falando, consumidor, vem aqui, que aqui você vai encontrar todas essas tendências, saudabilidade, sem açúcar, aqui tem. Não só mais o básico. Vai ter de tudo aqui. Ótimo. Quero falar um pouco agora sobre o distribuidor. A gente está numa feira da Bradilan, que é uma instituição voltada para o desenvolvimento da distribuição no Brasil. E você trouxe reflexões sobre o papel do distribuidor nesse cenário atual. Eu coloquei aqui algumas provocações para a gente pensar junto aqui, né? Quer dizer, qual é o papel do distribuidor? É ser como você disse, ser um consultor de portfólio, ajudar o varejo a melhorar o mix, trabalhar valor e não só giro. Queria te ouvir um pouco sobre esse papel que você traz para o distribuidor do Farma. Acredito que o distribuidor não pode ser mais só, tá aqui o produto, né? Ou você compra de mim, tá aqui, ó, né? Acho que o distribuidor também tem que estar muito ligado nessas questões de tendências e etc, até para ajustar suas estratégias também, né? E com base nisso tem uma comunicação muito forte com o varejo, né? Qual que é o sortimento ideal, né? Varejista, qual que é a sua estratégia, né? Porque para você, pela sua estratégia, considerando tendências, vamos falar sobre sortimento, né? Eu acho que o distribuidor tem um papel importante, não só mais de distribuir, né? Tá aqui os produtos para o mercado. É um papel de consultor mesmo, de estar ligado em tendências, de saber o que está acontecendo, de orientar o varejista. O desafio é grande, Rafael, porque o nosso país é imenso. O desafio, a necessidade, melhor dizendo, de sortimento para o Nordeste é diferente, muito diferente de sortimento para o Sul. É muito diferente, né? Aqui a gente, na empresa, ela é uma empresa global ali, né? E a gente sempre brinca que o Brasil tem 5 Franças. Porque é muito diferente. Você pega o Nordeste, é diferente do Sul, né? O distribuidor tem que estar ligado nisso, né? O Sul, por exemplo, tem uma questão muito forte de regionalismo, né? Produtos que são fabricados no Sul, né? Muitos produtos estampam, produzido orgulhosamente no Rio Grande do Sul, né? Já tem um regionalismo muito forte. Como o distribuidor também sabe disso, né? Outras regiões também, às vezes, não tem tanto regionalismo assim, estão mais abertos, né? Enfim. Então tem um papel de consultor importante, né? E não só em questão também de volume. A gente não pode só ganhar no volume, tem que ganhar no valor também, né? Tem que ganhar na percepção de valor, no preço, né? Na experiência para o consumidor, né? Então o volume é importante. Mentiroso é aquele que fala que não é, volume é importante sim. Mas acho que o distribuidor tem um papel importante também de ter conversas muito abertas com o varejista e falar como é que a gente gera valor também. Mas o varejista valoriza esse papel do distribuidor, de consultor? Ou será que o varejista ainda não tem essa mentalidade? Eu diria que a minoria e os grandes tendem a ter. Mas a gente sabe que o Brasil é imenso e tem muitos pequenos por aí. Eu falo muito que tem algo muito parecido entre indústria e varejo, que são os famosos JBPs, né? Joint Business, né? Que eles fazem normalmente no começo do ano, no final do ano, para falar, olha, o que a gente quer para o ano que vem, em termos de estratégias, né? O JBP entre indústria e varejo, ele é muito conhecido, mas não é toda indústria e varejo que faz bem ele ainda. Muitas vezes é politicagem, sendo muito franco, né? A gente faz aqui e vamos ver o que dá, né? Eu acho que distribuidor e varejo ainda um passo atrás ainda, né? Acho que os grandes podem até fazer ali, mas eu acho que o varejista tem que valorizar muito mais o distribuidor, né? Assim como o distribuidor tem que estar muito mais ligado em tendências, o que está acontecendo no mercado, no consumidor, colocar o consumidor como ponto central, né? Então eu não vou falar que é uma responsabilidade única de um lado. Cada um tem os seus desafios, cada um tem onde atuar. Esse é o meu ponto. Eu vou encerrar, mas antes me lembrei, você falou em saudabilidade. A gente tem um episódio do Abradilan Cash que explica o que é saudabilidade, fala um pouco sobre essa tendência. Eu só não me lembro se é a primeira ou a segunda temporada, mas se você procurar aqui no canal, você vai encontrar saudabilidade, bem bacana. Agora, eu gostaria de encerrar com uma reflexão que você trouxe na sua apresentação, que é a seguinte, abre aspas: quem continuar operando como balcão perderá espaço para quem operar como ecossistema. Fecha aspas. O que eu quero dizer com isso, né? Farmácia por muito tempo foi, né? Você vai no balcão, eu quero me dar um remédio assim, vou me dar isso, vou me dar aquilo, né?
É o que um pouco de tudo que a gente falou hoje, né? Como farmácia hoje, o ecossistema é abraçar o consumidor nas diferentes formas. É nos diferentes meios de acesso. É no físico? É no físico. É no WhatsApp? É no WhatsApp. É no aplicativo de entrega? É no website? Né? É abraçar o consumidor nas diferentes categorias. Né? O que o consumidor quer? Né? O consumidor, certamente, canetas emagrecedoras, algumas categorias estão perdendo, mas outras estão ganhando. Como é que a farmácia abraça isso também? Né? E fala para o consumidor, vem aqui que eu tenho o que você precisa agora. Né? É um ecossistema de deixar de oferecer só produtos e soluções. É a rotina do autocuidado noturno. Né? Então, quando eu falo ecossistema, é colocar o consumidor no centro ali e desenvolver tudo isso. E não mais somente o consumidor, vem até o meu balcão e pede o que você quer. Esse é o grande ponto. E só para a gente fechar mesmo, as farmácias conseguem informações com vocês, com a Word Panel, para ajudar nesse desenvolvimento? Vocês produzem conteúdo? Como funciona o acesso a vocês? Sim, acho que os nossos clientes são tanto varejistas como indústrias, né? Varejistas dos mais diferentes ramos, tamanhos, globais, locais, regionais, né? Então, a gente sempre recebe, né, entra em contato conosco. O que você precisa? Né? Qual que é a sua dor? Né? Qual que é a pergunta de negócio que você quer responder? Né? E com os nossos dados, a gente responde o que você precisa. Os nossos dados nada mais é do que o comportamento do consumidor. Né? O seu comportamento de compra, o seu consumo, os seus anseios, suas barreiras, percepções, drivers e por aí vai. Né? Então, tanto varejistas como indústrias a entrar em contato conosco e qual que é a sua dor? A gente vai te ajudar. Ótimo. Bom, conta pra gente aqui nos comentários o que você achou deste conteúdo, deixa o seu like, encaminhe este vídeo para sua rede de contatos, isso é super importante. Rafael, eu gostei muito desse conteúdo, acho que você trouxe muitos ensinamentos, muitos insights, que vai ajudar muito as farmácias que acompanham aqui o canal a mudarem as suas estratégias, a olharem para o consumidor de uma maneira diferente, e para até potencializar as vendas, né? Fazer com que o negócio cresça. Então, muito obrigada por ter vindo até aqui compartilhar esse conhecimento tão amplo que você tem. Eu que agradeço o convite, foi um prazer enorme. Espero que um pouco que a gente conversou aqui possa ter gerado algumas reflexões, né? Algumas mudanças de pensamento aí em quem assistir. Seja varejista, indústria, distribuidor, né? Com certeza. Obrigada a você pela companhia. A gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.